Imagine um horizonte que desapareceu. Ele não foi apagado por uma tempestade, mas por 900 navios negros. Uma armada capaz de conquistar a Europa chegou à costa do Japão, onde não a esperavam exércitos de milhares, mas sim um punhado de samurais, prontos para morrer por um código de honra que estava prestes a se tornar inútil. Neste vídeo, vamos revelar uma das páginas mais sangrentas e mitificadas da história. Você descobrirá como o primeiro encontro entre a espada samurai e as bombas de pólvora se transformou em um massacre. Falaremos sobre atrocidades que gelavam o sangue até dos guerreiros mais calejados. Por que os mongóis transformavam prisioneiras em guirlandas vivas nos costados de seus juncos? E como o terror psicológico quebrou a vontade de uma nação inteira. Mas o mais assustador não está na descrição das batalhas. Vamos mostrar o avesso dessa vitória divina. Você verá como heróis falsificaram a história por dinheiro, editando seus feitos em pergaminhos do século XIII. Descobrirá por que, após o triunfo que salvou o país, os samurais amaldiçoaram seu próprio governo e a economia despencou no abismo. E, finalmente, responderemos à pergunta principal: como um tufão acidental gerou uma ilusão fatal de invulnerabilidade, que 7 séculos depois forçaria milhares de jovens a entrar em cabines de aviões para se tornarem o vento divino e queimarem vivos. Assista até o fim. A verdade sobre o nascimento da lenda kamikaze é muito mais terrível e cínica do que se costuma pensar. Imagine o silêncio. Não aquele silêncio pacificador que reina nos templos de Kyoto, mas um silêncio denso, pegajoso, que antecede um golpe capaz de deixar uma nação inteira com os ouvidos zumbindo. Você está na praia da pequena ilha de Tsushima. Sob seus pés, range a areia cinza, impregnada de sal, e no rosto sopra um vento que ainda não cheira a queimado. Estamos em outubro de 1274. Você é um samurai, e sua vida, regida por rituais complexos e um código de honra, está prestes a colidir com uma realidade onde a honra não vale um centavo furado. Olhe para o horizonte. Geralmente, onde o céu encontra o mar, você vê apenas barcos de pesca ou raros comerciantes. Mas hoje o horizonte sumiu. Foi apagado por uma faixa negra que cresce lenta, mas implacavelmente, devorando o espaço. Não é uma tempestade, embora seu efeito vá ser muito mais devastador que qualquer tufão. São 900 navios, 25 mil soldados, 30 mil marinheiros e pessoal de apoio. A máquina de guerra mais poderosa do planeta, um império que se estende das florestas da Polônia até as margens do Oceano Pacífico, veio bater às portas do Japão. E essa batida não é uma pergunta do tipo: posso entrar? É um chute que arromba a porta junto com o batente. Pergunte a si mesmo: o que pensavam os governantes em Kamakura quando ignoraram por anos as cartas de Kublai Khan? O grande Khan, neto de Gengis Khan, um homem que decidia o destino de milhões antes do café da manhã, escrevia-lhes com a cortesia de uma jiboia encarando um coelho. Tornem-se meus vassalos, dizia ele, e viveremos em paz. Traduzindo do diplomático para o real, isso significava: paguem tributo, ou vou transformar sua cultura em pó. Mas a elite japonesa, trancada em suas ilhas, acreditava na própria excepcionalidade. Eles riam das ameaças, chamando os mongóis de bárbaros. Que ironia! Os bárbaros trouxeram pólvora, bússolas e táticas de aniquilação total, enquanto os samurais civilizados se preparavam para recebê-los com arcos e poemas sobre a morte. Na praia da Baía de Sazuna, apertando os cabos de suas katanas, estão apenas 80 cavaleiros. Pense nesse número. 80. Não 8.000, nem 800. 80 pessoas contra uma armada que poderia conquistar a Europa. À frente desse esquadrão suicida está o governador da ilha, So Sukekuni. Ele já passou dos 60, é um guerreiro velho, sua armadura está gasta e o verniz, ofuscado pelo tempo. Ele foi criado ouvindo histórias sobre duelos nobres, onde antes da luta, os guerreiros gritavam seus nomes e linhagens. Ele olha para a floresta de mastros que se aproxima e,
Talvez pela primeira vez entenda que o velho mundo morreu. Mas ele não vai embora. Por quê? Orgulho? Estupidez? Ou aquela mesma teimosia japonesa fatal que, 7 séculos depois, fará pilotos jogarem seus aviões contra porta-aviões americanos? Os navios chegam mais perto. São fortalezas flutuantes, pesadas, desajeitadas, mas são tantos que a água na baía parece negra com suas sombras. Ouve-se um estrondo. Não é o barulho do vento, é o som de milhares de vozes, o ranger do cordame, o rugido de trombetas de guerra e as batidas pesadas de tambores. O ataque psicológico começou muito antes da primeira flecha. Os mongóis sabiam como inspirar medo. Eles sabiam que o pânico mata mais eficientemente que a lâmina. Imagine como é estar na areia, sentindo nas costas a respiração de seus 80 companheiros e ver os barcos de desembarque se soltarem dos enormes juncos. Em cada um deles, há mais gente do que em todo o seu esquadrão. Sukekuni faz o que o dever lhe ordena. Ele cavalga à frente. Ele quer negociar. Na sua visão de mundo, antes da batalha deve-se trocar emissários, discutir condições, seguir a etiqueta. Ele grita em direção ao mar, exigindo explicações. Ele, um velho ingênuo, tenta falar com uma avalanche usando a linguagem da lei. A resposta dos mongóis foi curta e ensurdecedora. Nenhuma palavra, nenhum embaixador. Apenas um assobio. Milhares de arcos compostos foram retesados simultaneamente. O céu escureceu pela segunda vez, agora com flechas. Nesse momento, quando a primeira onda de morte pairou no ar, duas eras colidiram. De um lado, o heroísmo individual, o culto à espada e à bravura pessoal. Do outro, uma máquina de matar impessoal, de linha de montagem, onde o soldado é apenas uma peça e a vitória se alcança pela estatística, não pela coragem. A flecha japonesa voa longe e atinge com precisão, se o arqueiro for um mestre. A flecha mongol é parte de um enxame. Ela não precisa ser precisa, ela precisa ser massiva. As flechas dos mongóis eram mais curtas, mais pesadas e frequentemente envenenadas. Elas perfuravam as placas laqueadas das armaduras samurais com uma facilidade assustadora. A primeira salva literalmente varreu os negociadores. Cavalos agonizavam, homens caíam sem nem ter tempo de desembainhar as espadas. Aquilo não era uma batalha na concepção dos samurais, era um fuzilamento. Mas mesmo ali, engasgando com o próprio sangue, eles tentavam jogar pelas regras. Os sobreviventes se reagrupavam, tentando desafiar os comandantes inimigos para um duelo. Eu, fulano, filho de Cicrano, desafio você, gritavam eles em meio ao barulho das ondas. E em resposta, recebiam apenas risadas e uma nova chuva de flechas. Os mongóis, calejados em batalhas contra chineses e persas, olhavam para aqueles solitários gritando como se fossem loucos. Para que lutar um contra um, se é possível cercar e destruir? Para que arriscar um oficial, se existem soldados de infantaria baratos? O governador Sukekuni, sangrando, ainda se mantinha na cela. Ao redor dele, o anel se fechava. O desembarque mongol já estava na areia. Não eram apenas mongóis. Nas primeiras fileiras, iam recrutas chineses e coreanos, a bucha de canhão do império. Eram tocados para a frente com chicotes. Suas vidas não valiam nada, mas eram infinitamente numerosos. Os japoneses os cortavam com a fúria dos condenados. A katana é uma arma magnífica no combate corpo a corpo, capaz de partir um homem até a cintura. Mas de que serve a afiação da lâmina quando 10 homens se jogam sobre você com lanças e ganchos? A tática mongol era simples e cínica. Derrubar o cavalo, puxar o cavaleiro para o chão com um gancho, acabar com ele em um ponto desprotegido. Nenhuma nobreza, apenas eficiência. O ar se encheu de um cheiro que os japoneses nunca haviam sentido antes. Era cheiro de enxofre. Enquanto as forças principais esmagavam os samurais com a vantagem numérica, os engenheiros mongóis preparavam suas máquinas infernais. Pequenos projéteis, parecidos com potes, voavam contra as fileiras dos defensores, explodindo com um estrondo que enlouquecia os cavalos.
pólvora. A tecnologia que mudaria a face da guerra para sempre estreou em solo japonês não como fogos de artifício, mas como arma de terror. Os samurais não entendiam o que estava acontecendo. Trovão em céu limpo? Magia? A ira dos deuses? O pânico, frio e pegajoso, começou a se infiltrar nos corações até dos mais bravos. Mas eles não fugiram. E esse é, talvez, o fato mais surpreendente daquela manhã sangrenta. A lógica ditava a retirada. O bom senso gritava que era preciso salvar as vidas. Mas o código Bushido, esse conjunto de regras rígido, por vezes desumano, proibia dar as costas ao inimigo. Eles morriam onde estavam. A família de Sukekuni, seus filhos, seus vassalos, todos se transformavam em pedaços de carne estraçalhados na areia ensanguentada de Tsushima. As notícias da derrota, claro, chegariam à ilha principal, mas não chegariam com mensageiros, e sim na forma de pacotes aterrorizantes. Os mongóis não apenas matavam, eles enviavam uma mensagem. E o próximo capítulo dessa tragédia não começaria com uma reunião estratégica, mas com a constatação de que a guerra não viera pelas terras, mas pelas almas. A praia de Komoda já esperava a sua vez para absorver uma nova porção de sangue. E o sol, pondo-se atrás da cortina de fumaça das aldeias em chamas, iluminava o início do fim da inocência japonesa. A praia de Komoda deixou de ser apenas um ponto geográfico. Agora, era o lugar onde o tempo se partiu em dois, o antes e o depois. A fumaça das cabanas de pescadores queimadas misturava-se com a névoa da manhã, criando uma cortina surreal e fantasmagórica, onde se afogavam os gritos dos moribundos. Se você estivesse lá, no meio do caos, a primeira coisa que chamaria a atenção seria a monstruosa incomunicabilidade da morte. O modo japonês de fazer guerra foi construído durante séculos sobre o diálogo. A batalha era um ritual, quase uma cerimônia sagrada. O samurai cavalgava à frente, retesava o arco e disparava a kabura-ya, a flecha sibilante. Era o sinal de início, um convite para a dança. Em seguida, ele anunciava em voz alta para toda a região seu nome, títulos e os feitos de seus ancestrais. Eu, fulano, descendente daquele que matou um urso com as próprias mãos. Quem ousa lutar comigo? Ele esperava um igual. Esperava que das fileiras inimigas saísse um oponente digno e que cruzassem espadas enquanto os exércitos observariam respeitosamente. Mas os mongóis não observavam, e certamente não ouviam. Para os veteranos das guerras das estepes, que atravessaram meio mundo, aqueles cavaleiros solitários e barulhentos em armaduras coloridas não pareciam heróis, mas idiotas, ou alvos fáceis. Imagine o desespero de um guerreiro que se preparou a vida toda para esse momento de glória, e em resposta ao seu discurso solene, recebe não um desafio para duelo, mas risadas sujas e cínicas e uma chuva de dardos. A honra individual, pedra angular do Bushido, despedaçou-se contra o pragmatismo coletivo da horda. Os mongóis não lutavam como heróis, lutavam como um organismo único, controlado pelas batidas de tambores e gongos. Moviam-se em falanges densas, fechando-se numa parede de escudos, eriçados de lanças. O samurai, acostumado a ter espaço para o golpe de sua espada de duas mãos, chocava-se contra essa parede viva e ficava preso nela. Sua arte de esgrima tornara-se inútil. É impossível esgrimir com um enxame de vespas. E então veio o verdadeiro horror, o choque tecnológico. Você já viu como o couro laqueado de uma armadura estoura sob um golpe que não deveria existir? O arco longo japonês, Yumi, é uma arma terrível, mas assimétrica e que exige muito espaço. O arco composto mongol era mais curto, mais potente e mais rápido. Mas o pior era o que voava da corda. Flechas com penas curtas, flechas envenenadas. Era impensável para um samurai usar veneno. É arma de covardes, arma de assassinos de beco, mas não de guerreiros. No entanto, os mongóis não brincavam de cavalheirismo. O império precisava da vitória.
não de uma lenda bonita. O menor arranhão virava uma sentença de morte. As pessoas começavam a ter convulsões, seus rostos ficavam pretos, espumavam pela boca. O medo da morte invisível, escondida na ponta da flecha, paralisava a vontade mais do que a visão de 1000 espadas. Mas até o veneno empalideceu diante do que aconteceu depois. Nas crônicas, isso seria chamado de trovão que abala os céus. Imagine, você galopa contra o inimigo, seu cavalo arfa de tensão, você levanta a espada, e de repente o ar é rasgado por um clarão, e um estrondo como o Japão nunca ouvira. Tetsuhao. Bombas de ferro e cerâmica recheadas de pólvora e estilhaços. Os mongóis atiravam essas bolas fumegantes bem nos pés dos cavalos. Explosão. Fogo. Fumaça acre. Cacos de cerâmica cravam-se nas pernas desprotegidas dos cavalos. Os animais, enlouquecidos pelo som e pela dor, derrubavam os cavaleiros, pisoteavam os seus próprios. Os samurais, atordoados, cegos, deitados na lama, não entendiam o que havia acontecido. Ira dos deuses? Magia demoníaca? Tentavam cortar a fumaça, mas a fumaça não morria. O cheiro. Lembre-se desse cheiro. Não é o cheiro de sangue e suor, habitual para qualquer guerreiro daquela época. É o cheiro de enxofre, de pólvora queimada, de carne chamuscada e de terror animal. Era o cheiro da guerra industrial invadindo a pastoral medieval. As crônicas japonesas descrevem esse momento com estremecimento. Quando os projéteis explodiam, emitiam um trovão semelhante ao de um raio e cuspiam fogo. Nossos guerreiros ficaram confusos e não sabiam para onde fugir. Os mongóis usavam não apenas explosivos, mas também longas lanças e ganchos com os quais puxavam os cavaleiros para o chão. Um samurai a pé com armadura pesada na areia fofa não é mais um guerreiro. É uma lata de conserva que precisa ser aberta. E eles as abriam. Metodicamente, cruelmente, sem emoções. Você olha para esse massacre e entende uma verdade simples e terrível. A bravura tornou-se obsoleta. A tradição virou vulnerabilidade. Sua espada magnífica, forjada pelo melhor mestre da província, é inútil contra um homem que simplesmente joga uma bomba em você a 10 passos de distância. A praia de Komoda estava coberta de corpos não porque os japoneses fossem covardes. Pelo contrário, sua coragem era extrema. Mas era a coragem de um homem que tenta parar um trem estendendo a mão. 80 cavaleiros derretiam. Eram cercados, empurrados para a água, encurralados em armadilhas. Cada samurai morto levava para o túmulo um pedaço da fé de que o mundo é justo e compreensível. O mundo não era mais compreensível. Ele se tornou barulhento, fedorento e mortalmente perigoso. E no meio desse inferno, quando a esperança não apenas morrera, mas começara a se decompor, o governador Sô Sukekuni tomou uma decisão. Seu esquadrão estava destruído. Não haveria reforços. Ao redor, milhares de inimigos falando uma língua estranha. Restava-lhe um último recurso. A única coisa que ele ainda possuía inteiramente: sua própria vida. Mas como vendê-la o mais caro possível nesse mercado da morte, onde a inflação desvalorizou o heroísmo a zero? Ele olhou para seus sobreviventes, feridos, contundidos pelas explosões, com olhos cheios de uma pergunta muda. A resposta era uma só. Era preciso comprar tempo. Não a vitória. A vitória era impossível. Tempo. Horas preciosas para que os mensageiros conseguissem escapar pelo bloqueio. Tempo, pago com sangue na cotação mais alta. Sukekuni virou o cavalo. O último ato da tragédia em Tsushima exigia um final grandioso, e o velho guerreiro iria garanti-lo, mesmo que a plateia fosse composta apenas por cadáveres e gaivotas. Os restos do esquadrão recuavam para o santuário, ou melhor, para o que restara dele. As batidas surdas dos tambores mongóis abafavam até o barulho das ondas, e nesse estrondo rítmico ouvia-se a sentença. O governador Sô Sukekuni examinou seus homens.
Dos 80 orgulhosos cavaleiros que viram o amanhecer, poucos estavam de pé. Armaduras retalhadas, aljavas vazias, espadas denteadas pelos capacetes mongóis. Era o momento da verdade, quando toda a casca de títulos e patentes cai do homem, deixando apenas o medo nu e a vontade. Sukekuni tinha uma escolha lógica, pragmática. Desaparecer nas florestas, fugir para as montanhas, virar guerrilheiro. Tsushima é sua casa, ele conhece cada trilha. Dava para sobreviver, dava para preservar a linhagem. Mas o governador era um homem da velha guarda, para quem a palavra honra pesava mais do que toda a sua província. No entanto, não se deve pensar que foi apenas um ato de fanatismo cego. Nessa última decisão, escondia-se um cálculo frio, afiado como navalha. Sukekuni entendia. O Japão dorme. Em Kamakura bebem saquê e discutem intrigas da corte, enquanto aqui, na borda do mundo, o céu desaba. Alguém precisa acordar o dragão. Alguém precisa gritar tão alto que esse grito atravesse o estreito. Mas para que os mensageiros consigam lançar os barcos e sair para o mar aberto, é preciso tempo. E tempo em batalha só se compra com uma moeda: sangue. A taxa de câmbio naquele dia era um roubo. A vida de um samurai por alguns minutos de vantagem. E eles decidiram pagar. Nós morreremos aqui, disse ele simplesmente, sem pompa, como quem fala do tempo. Não foi o discurso de um general para o exército, mas um acordo comercial de condenados. Os dois guerreiros mais jovens e rápidos receberam a ordem: correr. Não lutar, não olhar para trás, mas correr para os barcos. A missão deles era mais pesada que a morte. Sobreviver com o estigma de covardes que abandonaram o Senhor para entregar a notícia da invasão. Imagine esse peso. Você ouve seu pai, seu irmão, seu suzerano sendo mortos às suas costas. Mas você rema para longe, engolindo lágrimas e espuma salgada. Esse é o verdadeiro dever samurai: sacrificar a honra pessoal pela salvação do país. E na praia, começava o último ato da ópera sangrenta. Sukekuni e o punhado de sobreviventes viraram os cavalos em direção à escuridão que avançava. Os mongóis, certos da vitória, hesitaram por um segundo. Eles viam à sua frente não um exército, mas fantasmas feridos que, por todas as leis da guerra, deveriam se render ou fugir. Mas os fantasmas foram ao ataque. Gritando Nembutsu, uma oração ao Buda Amida, chocaram-se contra as fileiras avançadas dos invasores. Era loucura, era suicídio, mas funcionou. Por alguns instantes, a máquina perfeitamente azeitada da infantaria mongol travou. Eles não esperavam tal fúria vinda de mortos. O velho governador lutou como um demônio. As crônicas da família So, compiladas mais tarde, descreveriam essa luta em tons sublimes, mas sejamos honestos, foi uma briga suja e apertada. Golpes de lança, o arquejar dos cavalos, o estalo de ossos quebrando. Sukekuni não buscava a vitória, buscava a morte que levaria consigo o maior número possível de inimigos. Ele queria ser um osso na garganta do Khan mongol. E ele foi. Quando finalmente o arrancaram do cavalo e dezenas de lâminas puseram um ponto final em sua biografia, o sol já se punha. A missão estava cumprida. Em algum lugar longe, nas ondas cinzentas do estreito, 2 pequenos barcos partiam para Kyushu, levando a terrível verdade. A guerra chegou. Ao final do dia 5 de outubro de 1274, a ilha de Tsushima caiu. O silêncio que desceu sobre a costa era mais assustador que o estrondo da batalha. Era um silêncio de cemitério. Os mongóis limpavam o território metodicamente. Não faziam prisioneiros feridos, eles os executavam. As aldeias ardiam. O fogo devorava templos de madeira, armazéns de arroz e casas de simples pescadores. A fumaça subia alto no céu, servindo de farol sombrio para quem pudesse vê-la da ilha vizinha, Iki. O governador Sukekuni e seus 80 bravos tornaram-se história, a primeira estrofe na balada de um desastre nacional. Mas o sacrifício deles deu ao Japão algo inestimável:
um aviso. No entanto, a máquina de guerra mongol não conhecia piedade, nem fazia pausas. Tsushima foi apenas um aperitivo antes do prato principal. A armada se reagrupava. Os almirantes de Kublai olhavam para os mapas, e seus dedos deslizavam mais para o leste, para o próximo ponto na rota. Ilha de Iki. Lá, ainda não sabiam que seu destino já estava decidido, que suas vidas já estavam contadas e lançadas na folha de despesas do Império Yuan. O vento mudava, enchendo as velas negras, e a frota seguiu adiante, deixando para trás ruínas fumegantes e montanhas de cadáveres. Mas o mais terrível não foi terem matado os defensores de Tsushima. O mais terrível foi o que fizeram com seus corpos. Os mongóis traziam uma mensagem para todo o Japão. E essa mensagem não estava escrita em papel. Estava escrita em pele humana. Iki estava à frente, e para lá, junto com a frota, navegava um horror real, concentrado, comparado ao qual a morte em batalha parecia misericórdia. Se Tsushima foi uma tragédia heróica, a queda da ilha de Iki tornou-se um terror puro e não diluído. Em 14 de outubro de 1274, o horizonte para os habitantes de Iki foi fechado pelas mesmas velas negras que uma semana antes haviam apagado a guarnição de Tsushima. Mas desta vez os mongóis não tinham pressa. O Império Yuan já fizera o reconhecimento em combate, e agora o mecanismo de destruição funcionava em rotação máxima. O governador Taira no Kagetaka, homem corajoso, mas sem ilusões, trancou-se em seu castelo com um punhado de samurais. Ele sabia que estava condenado. Não havia de onde esperar ajuda. Toda a sua estratégia resumia-se a uma tarefa simples: permitir que sua família morresse com dignidade antes que os bárbaros invadissem o pátio interno. A batalha por Iki acabou rápido. Rápido demais. 100 samurais contra milhares de assassinos profissionais não é uma batalha, é uma limpeza. O castelo caiu ao anoitecer. Kagetaka cometeu seppuku. Sua família o seguiu, escolhendo o aço frio do punhal em vez do cativeiro. Poderia parecer que aqui se colocaria um ponto final. Ilha capturada, guarnição destruída, bandeira do Império hasteada. Mas para os comandantes mongóis, a captura do território era apenas parte do plano. Eles precisavam quebrar a vontade daqueles que os esperavam na ilha principal, na Baía de Hakata. Precisavam de uma arma mais terrível que a pólvora. Precisavam do medo. Um medo animal, paralisante, que priva da razão. E começaram uma campanha metódica de terror. Esqueça o romantismo das guerras de cavalaria. O que aconteceu em Iki nos dias seguintes lembrava mais o trabalho de um açougueiro num matadouro do que ações de um exército regular. Os mongóis arrebanhavam civis, mulheres, velhos, crianças, em enormes currais. Eles não viam pessoas neles, viam um recurso. Biomassa que podia ser usada para ataque psicológico. No quartel-general do Khan, entendiam perfeitamente a psicologia dos samurais. O guerreiro japonês não teme a morte, teme a desonra, teme a profanação. E os mongóis decidiram profanar o próprio Japão. Em crônicas históricas, como as cartas do monge Nichiren, preservaram-se descrições que fazem o sangue gelar nas veias, mesmo depois de 8 séculos. Os mongóis pegavam mulheres capturadas e as transformavam em estandartes vivos. Imagine essa imagem, digna das telas mais sombrias de Bosch. Eles perfuravam as palmas das mãos das prisioneiras com facas, passavam cordas pelas feridas e as amarravam em correntes. Essas guirlandas vivas de pessoas gritando de dor e terror eram penduradas ao longo dos costados de seus navios. Eram escudos humanos. Por que tamanha crueldade? Era um cálculo frio. Os mongóis sabiam que os arqueiros japoneses não atirariam em suas próprias mulheres. Isso colocava os defensores diante de uma escolha moral impossível: matar inocentes para atingir o inimigo ou baixar o arco e morrer. Mas havia uma segunda camada, mais profunda. Era uma demonstração de poder total sobre o corpo e o espírito do povo conquistado. Olhem, diziam esses escudos vivos.
Seus deuses não as protegeram. Sua honra não vale nada. Podemos fazer com vocês o que quisermos. Era a desumanização absoluta. Rumores sobre os horrores em Ikki chegaram a Kyushu antes da frota mongol. Refugiados, salvos por milagre em barcos de pesca, trouxeram relatos nos quais era impossível acreditar. Falavam de montanhas de corpos, de aldeias queimadas até o chão, de demônios que não conheciam piedade. Esses relatos se espalharam como fogo na floresta, envenenando o ar com pânico. Nos quartéis dos comandantes japoneses, reinou um silêncio sepulcral. Samurais, acostumados a discutir a beleza da morte, de repente se depararam com seu avesso feio e nauseante. Preparavam-se para duelos, e em sua direção navegava uma câmara de tortura flutuante. O efeito psicológico foi alcançado. Quando a frota mongol seguiu adiante, para o objetivo principal da invasão, a rica baía de Hakata, já a esperavam. Mas esperavam não com ardor de combate, e sim com um sentimento pesado, de chumbo, de inevitabilidade. Os japoneses entenderam. Aquilo não era uma guerra por territórios, era uma guerra pela sobrevivência. Se perdessem, não teriam apenas uma troca de governante. Teriam o destino dos habitantes de Ikki, tornar-se carne viva nos costados de navios estrangeiros. O medo que os mongóis semearam nas ilhas deveria quebrar a resistência, mas teve um efeito inesperado. Em vez de se render, os japoneses empurraram seu terror para o fundo, e ele se transformou na fúria fria e desesperada de uma fera encurralada. O horizonte escureceu novamente. A armada se aproximava da costa de Kyushu. Nas proas dos navios, balançando nas ondas, pendiam os troféus terríveis da ilha de Ikki. O vento trazia aos defensores de Hakata o cheiro de queimado e putrefação. O tempo da diplomacia e dos rituais acabara definitivamente. Chegava a era da guerra total, onde o vencedor não é quem melhor maneja a espada, mas quem está disposto a ir até o fim em sua crueldade. E enquanto os samurais na praia rezavam aos seus deuses, avançava sobre eles uma tempestade criada por mãos humanas, uma tempestade que pretendia varrer seu mundo para o oceano. Em 19 de outubro de 1274, a baía de Hakata virou um caldeirão fervente. Se em Tsushima houve um massacre, e em Ikki uma operação punitiva, aqui finalmente começou a guerra. Uma guerra real, suja, viscosa, onde o romantismo morre na primeira poça de sangue. A costa de Kyushu não parecia com as praias indefesas das ilhas. Aqui, os mongóis eram esperados. Milhares de samurais de toda a região afluíram para cá, e o ar vibrava de tensão. Mas não nos enganemos. Não era um exército organizado marchando em passo. Era uma multidão de individualistas orgulhosos, armados até os dentes, cada um sonhando apenas com uma coisa: cortar a cabeça de um general inimigo e receber um pedaço de terra por ela. A frota mongol, essa gigantesca nuvem negra que cobriu o horizonte, vomitou na praia milhares de soldados. Tambores ressoavam, ditando o ritmo da matança. Falanges de escudeiros moviam-se para a frente como um rolo compressor de aço. Mas os japoneses começaram a aprender. Eles não cavalgavam mais um a um para gritar sua linhagem. A vida provou ser a melhor professora, e a morte, uma examinadora rigorosa. Os samurais entenderam. Para sobreviver, é preciso esquecer as poses bonitas. Começaram a usar o relevo. Escondiam-se atrás das dunas, atacavam pelos flancos, transformavam a faixa costeira numa zona de morte. O terreno jogava a seu favor. A lama pesada e pegajosa impedia a infantaria mongol de manter a formação. Em meio a esse caos, como uma faísca louca, corria um homem chamado Takezaki Suenaga. Guarde esse nome. Não é um herói nobre das lendas que pensa na salvação da pátria. É um samurai provinciano sedento por glória, imprudente e absolutamente desesperado, que violou todas as ordens imagináveis apenas para ser o primeiro. Os comandantes gritavam para ele: "Pare! Espere o reforço!" Mas Suenaga ouvia apenas o tilintar das moedas que receberia se sobrevivesse.
Ele tocou seu cavalo direto contra a falange mongol. Imagine esse momento pelos olhos de Suenaga. O vento bate no rosto, o coração bate em algum lugar na garganta. E à frente, uma parede de escudos e lanças estrangeiras. Seu cavalo atola na areia. O assobio das flechas. O impacto. O animal cai sob ele, perfurado por dezenas de setas. Suenaga voa na lama. O sangue inunda seu rosto. O capacete foi perfurado. Ele está deitado na areia, atordoado, indefeso, e sobre ele paira a infantaria mongol. Deveria ter sido o fim. A morte estúpida de um carreirista estúpido. Mas nesta batalha, os deuses pareciam ter um senso de humor peculiar. Outros samurais, vendo seu ataque insano, correram para socorrê-lo. Começou uma briga generalizada. Tiraram Suenaga de lá. Ele sobreviveu para, mais tarde, encomendar aos artistas os famosos pergaminhos onde é retratado como herói, e seus salvadores, apenas como pano de fundo. A história gosta dos atrevidos. Ao anoitecer, a batalha chegou a um impasse. Os japoneses lutavam com a fúria dos condenados, recuando para as fortificações de Dazaifu, a antiga capital administrativa. Os mongóis, apesar de sua superioridade tecnológica, bombas de pólvora, bestas, flechas envenenadas, estavam exaustos. Seus comandantes, almirantes chineses e coreanos, olhavam para o céu que escurecia com preocupação. Ficar na praia era perigoso. Os samurais podiam atacar à noite, e na escuridão, a vantagem da formação desaparece. Além disso, as flechas dos mongóis estavam acabando. Foi tomada uma decisão que se tornaria, talvez, o erro mais fatal da história militar: voltar para os navios. Reagrupar, descansar e, de manhã, acabar com aqueles ilhéus teimosos. O império recuou para o mar. Caiu a noite. Uma noite estranha, abafada. O ar ficou denso como algodão. Os pássaros calaram-se. Os velhos nas aldeias olhavam para o céu e balançavam a cabeça, sentindo a mudança na pressão. O barômetro caía. A natureza, esse terceiro e mais poderoso jogador no campo de batalha, preparava-se para fazer sua jogada. O vento começou a aumentar. Primeiro eram rajadas que arrancavam a espuma das ondas. Depois começou o estrondo. Um rugido baixo, vindo das entranhas, surgindo de algum lugar nas profundezas do oceano. Tufão. Ele atingiu de repente, como o punho de um gigante. A tempestade, que mais tarde chamariam de divina, desabou sobre a baía de Hakata com uma força indescritível. Imagine 900 navios amontoados em uma baía estreita. Costados de madeira roçavam uns nos outros. Mastros estalavam. Cordas arrebentavam com som de tiros de pistola. Ondas enormes erguiam os pesados juncos e os arremessavam contra as rochas como brinquedos de criança. Os gritos de dezenas de milhares de pessoas afundaram no rugido do vento. Foi um moedor de carne. Navios colidiam, partiam-se ao meio, arrastando para o fundo homens em armaduras pesadas. Os mongóis, que conquistaram estepes e desertos, mostraram-se impotentes diante da fúria da água. Aqueles que tentavam chegar à praia eram esmagados contra as pedras ou se afogavam nos redemoinhos. Para os japoneses, abrigados em suas fortificações na costa, aquela noite foi de orações e terror. Ouviam o mar devorar seus inimigos, mas não viam nada além da cortina negra de chuva. Parecia que os próprios demónios do inferno haviam escapado para fazer um banquete. Ninguém dormiu. Todos esperavam o amanhecer, apertando amuletos nas mãos. E o amanhecer chegou. O vento cessou tão repentinamente quanto começou. O sol, frio e indiferente, iluminou um cenário que não cabia na cabeça. A baía de Hakata estava vazia. A armada não existia mais. A superfície da água estava coberta de destroços de madeira, velas rasgadas e corpos. Milhares de corpos. Balançavam nas ondas, eram jogados na areia, enroscavam-se nas algas. O inimigo desapareceu, evaporou, dissolveu-se na espuma do mar. Os samurais saíam para a praia sem acreditar nos próprios olhos. Eles se preparavam para morrer. Escreviam poemas de despedida,
e agora estavam parados olhando para um cemitério de navios. Alegria? Não. Primeiro houve incredulidade, choque. Como aquilo era possível? O grande império que ontem varria suas fileiras com bombas e veneno, hoje virara uma montanha de lixo molhado. Foi exatamente nesse momento, olhando para o horizonte limpo das velas negras, que na consciência japonesa começou a germinar uma ideia perigosa. O pensamento de que aquilo não fora apenas uma coincidência feliz, que não fora apenas uma mudança na pressão atmosférica, que aquilo era um sinal. Os deuses protegeram seu país. O vento não foi apenas vento, foi kamikaze, o vento divino. A vitória na Batalha de Bunei não foi uma vitória militar. Os japoneses não derrotaram os mongóis em combate honesto. Foram salvos pelo acaso, pela meteorologia. Mas a psique humana não gosta de acasos. Ela busca padrões. E a nação começou a convencer a si mesma. Somos especiais. Não podem nos vencer. A própria natureza se levantará para proteger nossas ilhas. Essa ilusão de invulnerabilidade divina começou a endurecer como concreto, lançando os alicerces para a futura arrogância. Mas enquanto os sobreviventes recolhiam troféus dos cadáveres na praia e os monges tocavam os sinos, do outro lado do mar, no palácio do Grande Khan, ninguém planejava desistir. Kublai perdeu a frota, mas não a ambição. Ele voltaria. E da próxima vez traria tantos navios que até os deuses teriam que suar a camisa. O Japão ganhou uma trégua, mas a conta desse presente seria cobrada após 7 longos anos. 7 anos de medo, paranoia e construção de uma muralha que deveria separar o mundo dos vivos do mundo dos mortos. O silêncio que se seguiu à partida da frota mongol foi enganoso. Não era paz. Era uma pausa operacional, uma inspiração prolongada por 7 anos antes do salto no abismo. O Japão ganhou o recurso mais valioso e, ao mesmo tempo, mais torturante: tempo. De 1274 a 1281, o país viveu em regime de febre paranoica. O shogunato em Kamakura não alimentava mais ilusões. Eles sabiam, os mongóis voltariam. O Império Yuan não perdoa humilhações, e a perda da frota para Kublai não foi uma derrota, mas um erro contábil que precisava ser corrigido. E essa correção viria na forma de uma armada que cobriria o sol. A ordem do regente Hojo Tokimune foi breve e cruel: fortificar a costa a qualquer custo. O Japão virou um gigantesco canteiro de obras. Toda a economia do país, todos os recursos, todas as forças foram jogados na realização de um projeto de engenharia insano. Ao longo da Baía de Akata, onde recentemente desembarcara a tropa mongol, começou a crescer uma muralha. Genko Borui. 20 quilómetros de pedra, suor e medo. Imagina a escala. No século XIII, sem maquinário pesado, milhares de pessoas carregavam pedras nas costas, erguendo uma parede de 2,5 metros de altura. Não era apenas uma fortificação, era um monumento ao susto nacional. Samurais, camponeses, monges, todos foram mobilizados. As pedras eram tiradas de todo lugar. Desmontavam tumbas antigas, fundações de templos, pegavam lápides. Os mortos deveriam proteger os vivos. A muralha rastejava pela costa como uma cicatriz feia, cortando o mar da terra. Ela deveria se tornar uma barreira intransponível para a cavalaria mongol, privando-a de sua principal vantagem, a manobra. Mas essa muralha tinha outro preço. A construção sugava a vida da economia. Os vassalos, Gokenin, gastavam os últimos recursos para manter os trabalhadores e a guarda do perímetro. O país ia à falência tentando comprar sua segurança. As pessoas passavam fome, mas a muralha crescia, pedra por pedra, metro por metro, absorvendo a energia da nação. A atmosfera naqueles anos estava impregnada de histeria. Cada barco de pesca no horizonte causava pânico. Nos templos, dia e noite, aconteciam orações pela pacificação do estado inimigo. Os monges Eisai e Nichiren amaldiçoavam um ao outro e aos mongóis, prevendo o apocalipse.
Mas o principal nó nervoso estava no quartel-general do jovem regente Hojo Tokimune. Ele tinha pouco mais de 20 anos. Sobre seus ombros caiu um peso capaz de esmagar um titã. Ele entendia que a diplomacia acabara. Quando em 1275, um ano após a primeira invasão, novos embaixadores mongóis chegaram ao Japão, esperavam ver vassalos assustados, prontos para beijar a sola das botas do grande Khan. A embaixada era chefiada pelo experiente diplomata Tu Shizong. Ele trazia uma carta de Kublai, na qual este magnanimamente oferecia ao Japão a rendição e a entrada na família de povos do Império Yuan. Os embaixadores desembarcaram não em Kyushu, mas na província de Nagato, e exigiram ser levados à capital. Caminhavam de cabeça erguida, certos da inviolabilidade de seu status. A imunidade diplomática era sagrada até na cruel Idade Média. Matar um embaixador significava declarar-se fora da lei, tornar-se um bárbaro aos olhos do mundo civilizado. Mas eles não entendiam uma coisa. O Japão não era mais parte do mundo deles. O medo e o orgulho transformaram os samurais em lobos acuados, para os quais não existem regras. Tokimune nem sequer leu o ultimato. Sua resposta foi não verbal e definitiva. Os embaixadores foram levados a Kamakura, para a praia de Tatsunokuchi, local tristemente famoso como cadafalso para criminosos. Imagine o choque dos diplomatas mongóis. Eles, representantes do Senhor de meio mundo, ajoelhados na areia suja, enquanto um ilhéu qualquer ergue a espada sobre eles. Não foi apenas uma execução, foi uma queima pública de pontes. Tokimune ordenou cortar as cabeças de todos os 5 embaixadores. A espada desceu, e junto com as cabeças dos embaixadores, caiu na areia a última esperança de uma resolução pacífica do conflito. Foi um cuspe na cara do deus da guerra. Kublai, ao saber do destino de seus homens, ficou furioso. A execução de embaixadores para os mongóis era o crime mais grave, lavável apenas com a aniquilação total do povo profanador. Mas Tokimune não parou por aí. Em 1279, chegou outra delegação. Os mongóis, aparentemente, não conseguiam acreditar que os japoneses fossem tão loucos. Os novos embaixadores foram decapitados diretamente na Baía de Hakata, sem sequer pisarem em terra firme. Agora, não havia caminho de volta. O Japão conscientemente trancou-se numa jaula com um tigre e jogou a chave no oceano. Por volta de 1280, a tensão atingiu o pico. A muralha estava pronta. Estendia-se por todo o litoral, eriçada de estacas e arqueiros. Os samurais dormiam de armadura. Os batedores não tiravam os olhos da superfície do mar. Todos sabiam. Eles estão vindo. E desta vez não seria um ataque de reconhecimento. Kublai criou um ministério especial, o Ministério para a Conquista do Japão. Reuniu uma frota como a história nunca vira. Estaleiros chineses trabalhavam 24 horas por dia, derrubando florestas inteiras para construir milhares de navios. Camponeses coreanos morriam de fome, porque todo o arroz ia para o abastecimento do exército de invasão. A máquina da morte estava pronta. No verão de 1281, o horizonte escureceu novamente. Mas se 7 anos antes fora uma nuvem, agora era uma frente de tempestade contínua. 140.000 soldados, 4.500 navios, 2 enormes frotas, a oriental vinda da Coreia e a do sul vinda da China, avançavam para se unir e esmagar as ilhas rebeldes. Foi a maior operação de desembarque naval da história da humanidade. Um recorde que só seria batido pelo desembarque dos aliados na Normandia, quase 700 anos depois. Os samurais estavam em sua muralha, segurando os cabos das espadas, vendo o mar desaparecer sob as quilhas dos juncos inimigos. A era da espera acabou. Começou a era do sangue. A muralha, construída sobre o medo e a última prata, teria que passar no teste de resistência, e com ela, toda a civilização japonesa. Titãs se encontraram, e a água na Baía de Hakata preparava-se para ficar vermelha. Junho de 1281. Se você acha que sabe como é um bloqueio naval, esqueça tudo o que viu nos filmes. O que acontecia na Baía de Hakata desafiava a compreensão lógica.
Imagine uma cidade na água. Não Veneza com seus canais, mas uma metrópole flutuante, suja e fedorenta, composta por 4.500 navios conectados por costados, âncoras e destinos. 140.000 soldados, mongóis, chineses, coreanos, estavam trancados nesse labirinto de madeira. Era a armada mais grandiosa da história da humanidade, até o século XX. Uma força capaz de varrer da face da terra qualquer potência europeia em uma semana. Mas aqui, na costa da Ilha Teimosa, essa força bateu numa pedra. Aquela mesma muralha, da qual os céticos riam e que arruinou os cofres do shogunato, funcionou. Os almirantes mongóis olhavam por suas lunetas e não acreditavam no que viam. Em vez de praias de areia convenientes para o desembarque da cavalaria, encontravam uma linha de fortificações de 20 quilômetros, eriçada com milhares de arcos. As barcaças de desembarque aproximavam-se da costa, mas davam de cara com paliçadas e caíam sob fogo cruzado. Os samurais, que 7 anos antes não sabiam lutar em formação, agora trabalhavam como um mecanismo afinado. Não deixavam o inimigo pisar em terra firme. O grande Império Yuan, que conquistou meio mundo com cavalaria, viu-se numa situação absurda. Tinha milhares de cavalos, mas não tinham onde galopar. A guerra transformou-se num impasse posicional, mas não nas trincheiras, e sim na superfície instável do oceano. E então começou o moedor de carne na água. Como os mongóis não conseguiam desembarcar, os japoneses decidiram levar a guerra até eles. De dia, os pesados juncos mongóis, parecidos com fortalezas flutuantes, dominavam a distância, regando a costa com projéteis de catapultas e virotes de bestas. Mas à noite, as regras mudavam. A noite pertencia aos samurais. Era uma tática que mais tarde chamariam de picadas de mosquito que matam o búfalo. Os japoneses usavam barcos pequenos e manobráveis, cobaia. Eram leves, rápidos e praticamente invisíveis na escuridão. Imagine que você é um sentinela mongol. Está no convés alto de um junco, perscrutando a escuridão profunda. Ao redor, milhares de navios iguais. O ranger da madeira, o barulho da água, o ronco de milhares de pessoas nos porões. E de repente, o som abafado de um gancho batendo no costado. Antes que você consiga dar o alarme, uma sombra se desprende da escuridão. O brilho de uma lâmina, um grunhido. Os samurais subiam a bordo silenciosamente, como gatos. Não tentavam capturar o navio. Eram muito poucos, 5 ou 10 pessoas por barco. O objetivo deles era o caos. Incendiar as velas, cortar a garganta de um oficial, derrubar um mastro e desaparecer na noite antes que a tripulação principal acordasse. Esses ataques noturnos exauriam a armada. O grande exército não conseguia dormir. O medo dos demônios do mar, que surgiam do nada, minava o moral mais do que o combate aberto. As crônicas descrevem casos de ousadia incrível. Um samurai chamado Kusano Jiro, em plena luz do dia, remou até o navio capitânia mongol, incendiou-o e conseguiu escapar rebatendo flechas, levando como troféu a mão de um comandante inimigo. Era uma guerra de nervos. O gigante, com movimentos tolhidos, enlouquecia lentamente com as picadas de milhares de agulhas. Os japoneses transformaram sua fraqueza, a falta de uma frota pesada, em vantagem. No aperto da baía, os enormes navios mongóis atrapalhavam uns aos outros, colidiam, não conseguiam manobrar, tornando-se alvos ideais para brulotes e equipes de abordagem. Mas os mongóis tinham um inimigo mais terrível que os samurais. Um inimigo que não se mata com espada. O tempo e o aperto. Imagine as condições nos navios. Milhares de pessoas trancadas num espaço limitado, sob o sol escaldante de junho. Umidade de 100%. Saneamento medieval. A água nos barris apodrecia em dias. A comida estragava. E muito em breve, pela frota, rastejou o cheiro pegajoso e nauseante de disenteria e tifo. A epidemia explodiu instantaneamente. Navios transformavam-se em hospitais flutuantes e depois
em morgues. Corpos eram simplesmente jogados ao mar, e a água na baía ficou densa e gordurosa pela decomposição. Os comandantes mongóis estavam furiosos. Acostumados à vastidão das estepes, à guerra rápida de manobra, aqui apodreciam vivos em caixas de madeira, balançando nas ondas a poucas centenas de metros de uma costa que não conseguiam tomar. Acorrentaram seus navios uns aos outros, criando uma plataforma gigante para estabilizar um pouco o balanço e facilitar a vida da infantaria, que não estava acostumada ao mar. Essa decisão, ditada pelo desespero e preocupação com os soldados, tornou-se um erro estratégico fatal. Criaram um alvo único e desajeitado. O confronto durou quase 2 meses, 60 dias de inferno contínuo. Os japoneses na costa também estavam no limite. Os recursos se esgotavam. A muralha aguentava, mas as pessoas caíam de cansaço. O imperador em Kyoto rezava sem parar, enviando aos templos o último dinheiro do tesouro. No ar pairava a sensação de uma catástrofe iminente. Parecia que esse equilíbrio da morte duraria para sempre, até que um dos lados fosse extinto completamente. Ninguém conseguia vencer. O poderio mongol quebrava-se contra a muralha japonesa, e a fúria japonesa atolava na massa da frota mongol. Era o clinch de 2 civilizações. Uma situação de empate, onde o fator decisivo não foi a estratégia, nem a bravura, nem a tecnologia. O fator decisivo foi a geografia e a estação. Agosto nessas latitudes é a época em que o oceano começa a respirar fundo. O céu sobre o estreito começou a mudar de cor. Marinheiros experientes entre os pescadores locais olhavam com ansiedade para as estranhas nuvens cirros que vinham do sul e para a água, que ficou anormalmente calma, como óleo. Os pássaros sumiram. O ar ficou pesado, elétrico. O barômetro da natureza começou a cair novamente. Mas desta vez, o ponteiro não apontava apenas para a tempestade. Apontava para o zero absoluto. O grande Khan Kublai, sentado em seu palácio a milhares de quilômetros dali, achava que controlava a situação. Estava errado. A situação já era controlada pelas leis da termodinâmica atmosférica. O tom esverdeado do céu não prenunciava nada além do apocalipse. E quando as primeiras rajadas de vento bateram nas velas dos navios acorrentados, os japoneses nas muralhas entenderam. Suas orações foram ouvidas, mas a resposta a elas seria tão terrível que os sobreviventes invejariam os mortos. 15 de agosto de 1281. Guarde esta data. Nesse dia, o céu japonês adquiriu uma cor que não deveria existir na natureza. Testemunhas descreveram-na como um verde doentio, cor de cobre velho ou alga podre. O ar ficou denso, elétrico, vibrava, causando nas pessoas ataques de náusea e enxaqueca sem motivo. Os pássaros, principais indicadores de desastre, sumiram primeiro. Depois as cigarras calaram-se. O silêncio que desceu sobre o estreito era tão denso que parecia que haviam desligado o som do mundo. Mas não era calma. Era a inspiração profunda antes do grito. A pressão barométrica caía a uma velocidade catastrófica, transformando a atmosfera sobre Kyushu numa bomba de vácuo gigante, pronta para sugar a maior flotilha da história. Os almirantes mongóis, experientes em combates fluviais e costeiros, entenderam tarde demais o que estava acontecendo. Olhavam para as estranhas nuvens girando em espiral e eram tomados por um terror primitivo. Em mar aberto, a frota teria uma chance. Poderiam se dispersar, enfrentar a tempestade, lutar contra as ondas individualmente. Mas eles mesmos se encurralaram. Lembra das correntes com as quais prenderam os navios para a estabilidade e conforto da infantaria? Agora essas correntes tornaram-se sua sentença. 4.500 navios estavam amarrados numa jangada da morte, única, gigante e desajeitada. Cortar as cordas? Tarde demais. Levantar âncoras? Demorado demais. E então veio. Primeiro não foi vento, foi uma parede de som. Um zumbido baixo, vibrante, que se transformou num uivo ensurdecedor que estourava os tímpanos. O tufão atingiu a baía de Hakata com força equivalente à explosão de uma bomba nuclear. O vento,
acelerando a 200 km por hora, pegou o oceano e o arremessou contra a frota. Imagine a física desse processo. Juncos de muitas toneladas, carregados com máquinas de cerco, cavalos e provisões, eram jogados para o alto como gravetos. Amarrados pelos costados, não podiam amortecer o impacto. Começaram a funcionar como mós gigantes. Você já ouviu como morre um navio? É um som terrível. É o estalo da espinha quebrando, a quilha, o guincho de pregos sendo arrancados, o estrondo de mastros caindo. Agora multiplique esse som por 4.000. Navios batiam uns nos outros, transformando-se em migalhas de madeira e ferro. Embarcações vizinhas abalroavam os costados, quebrando as vigas de sustentação, esmagando cabines junto com as pessoas dentro. Era um moedor de carne em escala industrial. As correntes, que deveriam manter a formação, agora arrastavam os navios intactos para o fundo, seguindo os que afundavam. Um navio ia a pique e puxava 5 vizinhos consigo. Efeito dominó no inferno. 140.000 pessoas se viram no centro de uma máquina de lavar, ligada no modo destruição. Não havia chance. A armadura mongol, lamelas de couro e ferro que protegiam tão bem contra flechas, na água tornou-se uma âncora. O soldado que caía no mar ia para o fundo instantaneamente. Cavalos, enlouquecidos de terror, escoiceavam nos porões, arrebentando os cascos por dentro, ou debatiam-se nas ondas, quebrando a coluna dos homens. A água na baía virou uma sopa fervente de destroços, espuma e corpos. Nenhuma habilidade, nenhuma tática, nenhuma ordem do grande Khan tinha força ali. A força da natureza não negocia. Ela não se importa com o mandato do céu. Ela simplesmente destrói. E na costa, agarrados às pedras molhadas da muralha, estavam os japoneses. O vento os derrubava, a chuva cortava os rostos como chicote, mas eles não saíam. Eles olhavam. Para eles, aquele espetáculo estava além da compreensão. Viam como os gigantescos navios negros, esses símbolos do Império Invencível, quebravam-se como galhos secos. Viam ondas da altura de um prédio engolirem regimentos inteiros. Aos seus olhos, aquilo não era um fenômeno meteorológico. Era a resposta direta dos deuses. Rezaram a Hachiman, deus da guerra, e a Raijin, deus do trovão, e os deuses desceram à terra. Os samurais choravam e riam, vendo a natureza fazer por eles o trabalho que todas as espadas do Japão não conseguiriam. No centro desse caos, aconteciam cenas de horror épico. Alguns navios mongóis tentavam romper para o mar aberto, mas o vento os jogava de volta contra as rochas. Outros eram arremessados na praia, e lá, na arrebentação, invasores atordoados e semi-mortos eram recebidos pelas espadas japonesas. Mas a maioria não teve a sorte de chegar à praia. Desapareceram no abismo. O tufão rugiu por 2 dias. 2 dias de moagem contínua da maior armada do mundo. Quando o vento finalmente cessou e o sol espiou timidamente pelas brechas nas nuvens, a baía de Hakata não existia mais. Havia um cemitério. A superfície do mar estava coberta por uma camada de destroços tão densa que, segundo as crônicas, um homem poderia caminhar sobre a água sem molhar os pés. Tábuas, barris, estandartes, corpos. Dezenas de milhares de corpos. A grandeza do Império Yuan transformou-se em lixo jogado pela maré. Kublai Khan, senhor de metade do mundo, perdeu a frota, o exército e a face em 48 horas. Ele não perdeu a guerra para homens. Ele perdeu a guerra para o planeta. Foi exatamente nesse momento, olhando para essa grandiosa paisagem de destruição, que na consciência japonesa nasceu a palavra que se tornaria primeiro uma oração, depois uma lenda, e séculos depois, uma maldição. Kamikaze. Vento divino. Não era uma metáfora. Para o japonês medieval, era um fato irrefutável. O Japão é uma terra sagrada, país dos deuses, Shinkoku. Não pode ser conquistado. Qualquer um que tentar será destruído não por pessoas,
mas pela própria geografia sagrada. A crença na própria excepcionalidade, de que no momento crítico um milagre salvaria a nação, criou raízes exatamente ali, entre os destroços apodrecidos da frota mongol. Essa fé iria salvá-los no século XIII, mas os cegaria no século XX. Mas por enquanto os samurais desciam até a água para acabar com aqueles que o oceano não matou. A vitória foi completa, mas seu gosto era salgado pela água do mar e amargo pela compreensão de quão tênue fora a linha entre o triunfo e o nada. Quando o vento cessou e o mar se acalmou, cuspindo na praia os restos do império, começou o capítulo mais sujo dessa guerra. Um capítulo sobre o qual não gostam de escrever nos livros escolares. Estamos acostumados a pensar que a vitória são fanfarras, paradas e medalhas bonitas. Mas em agosto de 1281, a vitória não cheirava a louros, mas a carne em decomposição e desesperança. Na Baía de Imari e na ilha de Takashima, acumularam-se milhares de inimigos sobreviventes. Privados de navios, armas e comando, não eram mais um exército. Eram uma multidão de pessoas molhadas, famintas e desmoralizadas, amontoadas esperando o fim. E o fim chegou. Os japoneses não conheciam a palavra humanismo. No sistema de coordenadas deles, o prisioneiro não é um ser humano, é um troféu ambulante ou uma boca extra. O shogunato não pretendia alimentar dezenas de milhares de bocas. Começou a limpeza. Não foi uma batalha. Foi um procedimento burocrático de extermínio. Os samurais, metodicamente, como camponeses colhendo arroz, massacraram os sobreviventes. 20, 30 mil pessoas? Nunca saberemos os números exatos, mas as águas na costa de Takashima permaneceram vermelhas por muito tempo. Poupavam a vida apenas de quem pudesse ser útil: artesãos, engenheiros, aqueles que conheciam os segredos da pólvora ou da construção. Os outros, incluindo camponeses chineses forçados a entrar nos navios, esperavam uma vala comum. Foi um genocídio frio e pragmático, que colocou um ponto final sangrento na história da invasão. Mas quando o último mongol parou de respirar, surgiu diante dos japoneses um problema mais assustador que a ameaça externa. O problema chamava-se dinheiro. O sistema feudal funciona de maneira simples. O vassalo serve ao senhor, gasta seus recursos, arrisca a vida e, em caso de vitória, o senhor o recompensa com as terras do inimigo derrotado. É um ciclo: guerra, vitória, terra, lealdade. Mas a guerra com os mongóis quebrou esse mecanismo. Foi uma guerra defensiva. Os japoneses venceram, mas não conquistaram nada. As terras mongóis ficaram na China e na Mongólia. Não dava para tomar as propriedades de Kublai. Troféus? Tábuas podres e espadas enferrujadas. Não havia com o que pagar. Imagine-se no lugar de um samurai daquela época. Você gastou tudo. Penhorou os campos de arroz da família a agiotas para comprar uma armadura nova. Alimentou seu esquadrão por 7 anos enquanto vigiava a muralha. Perdeu o irmão e o cavalo. Volta para casa como vencedor, salvador da pátria. Vai a Kamakura, ao quartel do Shogun, com esperança de recompensa. E lá lhe dizem: obrigado, seu serviço foi inestimável, mas não há terras, não há dinheiro. Vá em paz. O país mergulhou numa crise econômica profunda. O que as bombas mongóis não conseguiram fazer, a inflação e o buraco das dívidas fizeram. O shogunato Kamakura estava falido. Mas o mais engraçado e trágico Estava em quem foi o primeiro da fila para a recompensa: os monges. O clero declarou: fomos nós que rezamos pelo tufão. Foram nossos rituais que invocaram o vento divino. Nós somos os principais arquitetos da vitória. E, temendo a ira dos deuses mais do que a ira dos homens, o governo dava as últimas migalhas aos templos. Os samurais, por cujas mãos a vitória foi forjada na lama e no sangue, ficaram sem nada. Sentiam-se enganados. É exatamente nessa atmosfera de decepção geral e cinismo que nasce um dos documentos mais surpreendentes da época: o Moko Shurai Ekotoba, ou Pergaminhos da Invasão Mongol.
Frequentemente olhamos para eles como uma obra de arte. Admiramos os detalhes das armaduras, a dinâmica da luta. Mas vamos encarar a verdade. Esses pergaminhos não são arte. São um processo judicial em imagens. Quem os encomendou foi aquele mesmo Takezaki Suenaga, o samurai louco que se jogava primeiro na batalha. Ele sobreviveu, mas ficou de mãos abanando. Para arrancar dos funcionários pelo menos alguma pensão, vendeu os últimos cavalos e contratou artistas para documentar seus feitos. Foi o marketing do século XIII. Suenaga controlava pessoalmente o processo. "Desenhe-me aqui, no centro", dizia ele ao artista. "E adicione mais sangue. E tire esses caras da direita, eles atrapalham meu triunfo." A análise dos pergaminhos mostra que foram feitas alterações. Inimigos eram desenhados para que o feito parecesse mais significativo. Concorrentes eram apagados. Suenaga literalmente photoshopava a realidade para provar aos burocratas em Kamakura que ele era um herói. Em uma das cenas, ele é retratado relatando seus sucessos a um funcionário, e o texto ao lado não fala de patriotismo, mas de pretensões puramente materiais. "Eu fui o primeiro. Onde está meu lote?" A história de Suenaga é o espelho de todo o Japão do pós-guerra. Por trás da fachada da grande vitória e da intervenção divina, escondia-se a briga por recursos, a miséria e o rancor. O nobre mito do serviço desinteressado ao imperador quebrava-se contra a realidade, onde heróis de guerra morriam na miséria, amaldiçoando o governo que salvaram. O sistema estalou nas costuras. O descontentamento da classe samurai começou a corroer a fundação do shogunato Hojo. Na tentativa de salvar a situação, as autoridades introduziram o Tokusei, decretos de perdão de dívidas. Simplesmente anularam as dívidas dos samurais com os agiotas. Foi uma catástrofe económica. O sistema financeiro ruiu, a confiança desapareceu. Paradoxo da história. Os mongóis não conseguiram destruir o regime Kamakura pela força das armas, mas sua derrota desencadeou uma reação em cadeia que levou à sua queda. A vitória revelou-se venenosa, sugou toda a seiva do país, deixando apenas uma casca orgulhosa. O Japão defendeu sua independência, mas perdeu a estabilidade interna. E enquanto os samurais olhavam com tristeza para suas carteiras vazias e os monges contavam as doações, na consciência popular começava a ocorrer uma transformação surpreendente. A sujeira, o sangue, as dívidas e a traição começaram a ser esquecidos. A memória humana é seletiva. Ela apagava fatos inconvenientes, o acaso da tempestade, os erros de comando, o caos e a miséria. Restava apenas o principal. Vencemos um império enorme. Logo, somos especiais. Das cinzas da decepção, começou a erguer-se a fênix do orgulho nacional. A história real, registrada nos pergaminhos mentirosos de Suenaga e nos livros contábeis de clãs arruinados, cedia lugar a uma lenda bonita. A lenda de que o Japão está sob proteção direta dos céus, que seu espírito é mais forte que qualquer aço, e que na hora do perigo mortal, a própria natureza se levantará em defesa da terra dos deuses. Esse mito, limpo do gosto amargo da realidade, foi cuidadosamente guardado na bainha da alma japonesa, para esperar sua hora. E ele esperaria muito. Quase 700 anos, até que novamente fossem necessários pilotos para o vento que deveria matar. A tempestade acalmou, as ondas se alisaram, mas na consciência coletiva da nação começou um processo muito mais destrutivo que qualquer tufão. A memória humana é um arquivista não confiável. Ela apaga a sujeira, a dor, a traição e o colapso econômico, deixando apenas o esqueleto do evento, brilhante e polido. O acaso transformou-se em dogma. A anomalia meteorológica que salvou as ilhas foi canonizada. Foi então, sobre as ruínas das ambições mongóis, que se formou definitivamente o conceito de Shinkoku, país dos deuses. Uma ideia simples e sedutora como ópio. Não somos como os outros. Não podem nos conquistar, não porque temos muralhas fortes ou aço afiado, mas porque o próprio universo está do nosso lado. Somos os escolhidos. Esse mito tornou-se para o Japão, ao mesmo tempo, um escudo e uma maldição. Por séculos,
Conservou o país num casulo hermético de autoconfiança. Para que desenvolver a diplomacia, para que buscar aliados, para que perseguir o progresso, se no momento crítico o céu escurecerá novamente e Haidin baterá em seus tambores? A vitória sobre Kublai pregou uma peça cruel. Convenceu os japoneses de que a superioridade espiritual sempre vencerá a força material. Essa ilusão dormiu nos pergaminhos, nos cânticos dos templos, nos contos infantis por quase 7 séculos. Esperou até que o mundo mudasse irreconhecivelmente. Vamos para o século XX, ano de 1944. O cenário mudou. Em vez de juncos de madeira, porta-aviões de aço. Em vez de arcos, canhões antiaéreos. Em vez de mongóis, a frota americana, fechando implacavelmente o cerco ao redor da metrópole. A situação é espelhada. O império novamente à beira do colapso. O inimigo tecnologicamente superior em tudo. E não há esperança racional de vitória. E então, dos arquivos empoeirados da história, tiram aquela palavra. O antigo feitiço. Kamikaze. Mas olhe para a monstruosa troca de conceitos. No século XIII, o vento divino foi uma força da natureza que salvou pessoas. No século XX, decidiram substituir a natureza por pessoas. Os almirantes, que conheciam perfeitamente a história, usaram cinicamente a bela lenda para enviar milhares de jovens para a morte certa. Tornem-se o vento, diziam eles. Quebrem o inimigo com seus corpos, como o tufão quebrou a frota do Khan. Pilotos colocavam as faixas Hatimaki, escreviam poemas de despedida imitando os antigos samurais e entravam em aviões que não eram nada além de bombas pilotadas. Foi a exploração mais trágica de um mito na história da humanidade. Os jovens acreditavam que seu sacrifício desencadearia uma reação em cadeia de milagres, que se morressem de forma pura e sincera, os deuses acordariam. Voavam contra a frota americana, que os próprios americanos chamavam de tufão de aço. Mas desta vez, o milagre não aconteceu. A física provou ser mais forte que a metafísica. Radares americanos, espoletas de proximidade e caças moíam o vento divino com a eficiência fria de uma linha de montagem. Nenhuma tempestade veio. O céu permaneceu indiferente. E em agosto de 1945, em vez de nuvens salvadoras, sobre Hiroshima e Nagasaki, brilhou um sol muito diferente, feito pelo homem imortal. Os deuses ficaram em silêncio. O mito da invulnerabilidade, nascido na Baía de Hakata, evaporou no cogumelo nuclear. O Japão pagou um preço terrível por acreditar que a sorte é uma estratégia. A história das invasões mongóis não nos ensina como os samurais lutaram bravamente, nem como o vento soprou na hora certa. Ela nos ensina sobre o perigo das ilusões. Quando uma nação começa a acreditar em sua excepcionalidade mística, perde o contato com a realidade. Para de avaliar riscos. Começa a pensar que as leis da gravidade e da economia não se aplicam a ela. E nesse momento, assina sua própria sentença de morte. Estamos na costa da moderna Baía de Hakata. Hoje, as ondas batem pacificamente aqui, por onde navegam navios mercantes e barcos de passeio. Os restos da muralha de pedra, regada com o suor e o sangue dos ancestrais, tornaram-se atração turística, local para selfies. Mas se você escutar com atenção, no barulho do vento, ainda é possível distinguir o eco daqueles eventos distantes. O eco de gritos, do tinir do aço e do rugido da tempestade. Esta história é um aviso. Um lembrete de que a linha entre heroísmo e fanatismo é fina como o fio de uma katana. E que a esperança num milagre é o plano de defesa mais inseguro que se pode inventar. Olhe para trás, para esse caminho sangrento de 7 séculos. Da praia de Komoda, onde 80 bravos saíram para morrer pela honra, até os céus de Okinawa, onde milhares morriam por um mito. É a mesma história. A história de como do caos, do acaso e do medo, nasce uma ideologia. E agora, sabendo o preço que teve de ser pago por esse belo conto de fadas,
quero lhe perguntar. Apenas responda honestamente, não para a tela, mas para si mesmo. Se sua casa, seu país, seu mundo estivessem à beira da destruição, diante de um inimigo invencível, o que você escolheria? O reconhecimento frio e humilhante da derrota, que preservará vidas, ou uma morte bela e orgulhosa, na esperança de um vento que pode nunca soprar?